Compartilhamento de fé hoje. Bem-vindo a Air Bible Classroom. A Bíblia, palavra de Deus, não é a civilização ocidental. O que há de errado? Qual o significado da vida? Escrito por Rev. Li Jiansheng, 18 de janeiro de 2020, Seção 2, Parte 2. O Novo Testamento registra principalmente a vida de Jesus por cerca de 33 anos e meio. É um verdadeiro registro da palavra e suas obras que ele pregou nos últimos 3 anos e meio. Finalmente, Jesus foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia após sua morte. Foi-lhe dito que voltasse pela segunda vez, esperando a história real e escolhendo 12 apóstolos para pregar o Evangelho e revelar os mistérios do reino dos céus. A palavra, discurso. 1 Tessalonicenses 2 horas e 13 minutos. Por volta de 41 a 98 DC, em menos de 60 anos, Deus revelou que alguns discípulos fiéis de Jesus Cristo escreveram essas escrituras. Eles escrevem principalmente em grego. Por isso chamamos isso de parte da Bíblia, escrituras gregas, que é frequentemente chamado de Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Naquela época, os israelenses viviam como escravos sob o Império Romano e o grego era a língua universal. 6. A civilização cristã. Modificação é uma religião ocidental. E onde há muito tempo está errado? Resposta: evidências e razões. A Bíblia inteira foi escrita em 2 línguas nacionais diferentes, uma é hebraica e a outra é escrita em grego, a língua comum do mundo na época. O conteúdo é consistente, o texto e o gênero são estilos de pensamento do Oriente Médio. B. Todos os mais de 40 de todos os orientais asiáticos, eles nunca se conheceram. Separados por tempo e espaço, porque obtêm a revelação de Deus, através de progressivos quase 3.500 anos a 4.000 anos escritos em uma Bíblia. Além disso, a linha divisória entre o Oriente e o Ocidente na geografia da Terra é de cerca de 700 atocolombis pelo rei da Assíria. O Império Assírio, ele dominou os 3 continentes da Europa, Ásia e África, particularmente do Mar Negro ao sul via o Estreito do Bósforo, metade na Europa e metade na Ásia. Esse estreito se torna a fronteira marítima europeia e asiática. O Mar Negro é um mar interior entre o sudeste da Europa e a Ásia. Ele se comunica com o Mar Mediterrâneo através do Bósforo, Mar Mara, Dardanelos e Mar Egeu, a sudoeste. Os países da costa leste do Mar Negro são a Rússia e a Geórgia. A costa norte é a Ucrânia. A costa sul é a Turquia e a costa oeste pertence à Bulgária e à Romênia. O estreito atinge o Mar Egeu. O Mar Mediterrâneo passa pela Espanha e o Estreito de Gibraltar fora do Oceano Atlântico. O rei da Assíria chama a Península Grega para a Península Italiana e para toda a Europa o mundo ocidental não desenvolvido, estendendo-se da Península Turca ao extremo oriente da China. Mundo oriental. O pai legal de Jesus é José, o descendente do rei Davi de Judá, como evidenciado pela genealogia de Mateus. Jesus. Maria, a mãe física, é uma mulher comum de Israel. Pode-se ver que a civilização cristã do cristianismo não é de modo algum um estudioso comum, ou a maioria das pessoas acredita erroneamente que a civilização ocidental ou as religiões ocidentais, especialmente, esperam que os intelectuais chineses possam corrigir fatos históricos errôneos e não continuar a espalhar o que está por vir de fato.
cedo os países ocidentais e europeus foram influenciados pelos pensamentos bíblicos para formar uma cultura moderna chamada ocidental, que inclui ciência, educação, democracia, Estado de Direito, direitos humanos e igualdade de vida. Conclusão: qual é a missão da nossa aldeia global hoje em dia? É a vida humana, a gestão e governança da aldeia global. Na Bíblia, então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar e sobre os pássaros dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre toda coisa rasteira que rasteja sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher, ele os criou, e Deus os abençoou, e Deus disse-lhes: sejam frutíferos, multipliquem, encham a terra e a sujeitem, e dominem os peixes do mar, os pássaros dos céus e todos os seres vivos que se movem na terra. Gen 1h26 menos 28. Bem-vindo para continuar ouvindo. Tchau, bye bye.